E agora, sabe quem tá chamando? Ele, Alexander Sylvester Stallone. Ele tá na sede do Corinthians, porque amanhã tem Timão em campo, né, Silver? Como é que tá por aí? Quem deve ser escalado contra o Vasco? Tudo bem aí, Michele? Estou acompanhando o programa, conversando com os sócios aqui do Corinthians. Estamos debaixo da marquise, porque chegou a frente fria, está chovendo para os lados do Tatuapé. E a recepção aqui dos corintianos na sede social do Timão sempre muito calorosa com a gente. Estava conversando com o Fernando Wanner, que é historiador aqui, a respeito também da formação do torcedor do São Paulo ao longo da história, que é o tema do meu TCC. A transformação socioeconômica, política, etc. e tal, da torcida do São Paulo desde os anos 30 até agora. Mas o tema de agora é Corinthians, que joga contra o Vasco da Gama amanhã. Curiosidade que o Vasco tem um técnico que já foi campeão pelo Corinthians, que é o Fábio Carille. Reencontro de Carille com o Ramon Dias, que foi técnico do Vasco em 2023 e que vai mexer no time, ao que tudo indica, para o jogo de amanhã contra o Vascão na Neoquímica Arena, 18h30. Estaremos nessa. De novo, mais de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, indo já para o 31º jogo consecutivo dentro da casa do Timão, com públicos superiores a 40 mil pessoas, mais um recorde da incrível fiel torcida. E novidades porque o Corinthians continua sem o Hugo Souza, goleiro, machucado, tentando acelerar o processo de recuperação de uma lesão muscular no departamento médico, mas ainda não dá para ele. O Garro está em Madrid, retornando nesse final de semana. Rodrigo Garro tentando curar a tendinite patelar com o especialista espanhol, que inclusive ajudou na recuperação do Memphis Depay num passado não tão distante assim, quando o Memphis jogava na Europa e teve um problema similar ao do Rodrigo Garro. Esses dois estão fora. O Angileri deve ser a novidade na lateral esquerda, recuperado de dores musculares, e o Coronado pode pintar na criação no meio campo para fazer a função do Rodrigo Garro, talvez não com a mesma capacidade técnica, mas pelo menos para o Ramon Dias poder manter o esquema 4-4-2 com o Losango no meio campo. É o esquema que melhor funciona nesse Corinthians da família Dias. Então eu preparei junto com a produção um campinho aí para especular essa escalação, um possível / provável Corinthians para encarar o Vasco amanhã pelo Campeonato Brasileiro, depois de perder em casa na Sul-Americana para o Huracan, com Donelli no gol, Mateuzinho na lateral direita. A dupla de zaga, eu vou cravar aqui os titulares: Gustavo Henrique e Félix Torres, mas o André Ramalho está correndo por fora, podendo abocanhar uma vaguinha no meio de zaga. Angileri de volta à lateral esquerda, se não der para ele deve jogar o Bidu. Meio campo com Ranielli, Carrilho, Martínez e o Coronado na ponta de cima do Losango do meio campo. Na frente, Memphis Depay e Yuri Alberto. E daqui a pouquinho eu volto direto ao vivo aqui do Parque São Jorge com mais informações do todo-poderoso Timão, Michele. Obrigada, Alex. Ale. Alex. Ele é um tipo de Alex. Tá cheio de Alex e Millers aqui no programa. Fala, Alex. O Corinthians tem alguns problemas aí, conforme informou o Alexandre Silvestre. Quero ver o Coronado. Então, acho que o Coronado tem que jogar, embora o Ramon Dias tenha dito, na minha opinião, uma bobagem muito grande na última coletiva, dizendo que o Coronado seria o substituto do Memphis e não do Garro, mas aí, pelo que o Silvestre falou, ele vai entrar para fazer a função do Garro. Então, o Ramon Dias mudou de ideia em 3 dias. Mas, de qualquer maneira, tem que colocar o Coronado, que tecnicamente é muito bom, recuperou-se de uma lesão e é um cara importante na ausência do Garro. Quando o Garro não pôde jogar no ano passado, em outros jogos, até no começo desse ano, o Coronado estava dando conta do recado. Estava jogando bem, era o melhor em campo em muitas oportunidades. Então não tem por que deixar um cara com essa qualidade, estando à disposição, fora do jogo. O Angileri voltando na esquerda é uma ótima para o Corinthians, e o Vasco é o maior freguês da história do Corinthians. Acho que não ganha aqui há 400 mil anos. Então o Corinthians é muito Zé favorito. Vai chorar. Não, mas é verdade. Não, mas essa é a verdade, eu ia até comentar isso, exatamente Coitado, isso. Zé. O Vasco é muito freguês do Corinthians e acredito que o Corinthians vai vencer o Vasco uns 2-0, 3-1 aqui na Neoquímica Arena. Acho que o diretor nem fez palpitômetro. Não, hoje não tem, mas eu acho que vai ser por aí, viu? Palpite informal. Palpite informal. E em relação ao Ramon, ele, desde a época que ele era treinador do Vasco, ele tem muita dificuldade quando ele precisa substituir os jogadores. Ele faz uma salada, mexe, troca, Verdade. sabe? E não consegue ajeitar o time durante o jogo, faz trocas ruins, coloca jogador que não tem que colocar, tira a cara de posição, coloca em outra. Enfim, ele não consegue fazer essa leitura do jogo impressionante ali na hora que ele tem que mudar. Isso é desde
que ele treinava o Vasco. Agora, o Coronado, eu tô com o Alex nessa, pelo amor de Deus, ele é substituto do Garro. Lógico, E imagina. se o Garro não puder jogar, não pode jogar, claro, eu colocaria o Coronado também. Não entendo que ele seja substituto do Memphis. Acho que o Romero é muito mais substituto Com do certeza. Memphis do que o Garro, Também acho. o Coronado com o Garro. E acho que o Coronado, jogando ali, pode fazer um bom papel, especialmente nesse jogo que o Corinthians hoje está num patamar acima do Vasco. Ele volta contra um adversário teoricamente mais fraco e pode desempenhar muito bem seu futebol. No Mesa Redonda a gente vai fazer provavelmente o G4 e o Z4. Depois eu quero que vocês pensem aí, o G4 e o Z4, hein? Perfeito. Desse Vai dar um ano no spoiler Brasileirão. aqui? O Alex você tem que guardar pro Mesa, mas o Zé pode falar aqui, tá? Eu O falo Zé no vai Mesa, pensando, domingo eu Zé, falo. o Tá seu bom. G4 Tá? e o seu Z4 do Brasileirão. No final do G4 ou programa. G6? Não, G4. Acho que é G6, não é? Ou G4? Não, é G4. Não, G4. G4, Pode que não é ser G4, G8? Você quer G4. G8 Não, agora? sei. A cúpula mundial agora. Bom, direto. Agora, o Corinthians. Ai, Corinthians, né? O Corinthians não tem um momento de paz nessa temporada. O Silvestre tá voltando para a conversa aqui, com a sequência do Timão, até um novo clássico contra o Palmeiras. Vai ter outro clássico contra o Palmeiras, é isso, Silver? Exatamente, reencontro de finalistas do Campeonato Paulista 2025. A gente preparou um rápido recorte da agenda de jogos do Coringão nessa semana, de sábado a sábado, com uma Sul-Americana, partida decisiva no meio dos 2 jogos de Campeonato Brasileiro. Então, é o seguinte, amanhã o Vasco da Gama na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada do Brasileirão, Corinthians no Brasileirão jogando a primeira em casa, Neoquímica com mais de 40 mil pessoas, já falamos da escalação. Aí na terça da semana que vem, o Corinthians vai até a Colômbia encarar o América de Cali, jogo mega importante, porque o Corinthians não pode perder de jeito algum, porque o América ganhou na estreia fora, no Uruguai, se ganha do Corinthians, abre uma diferença grande, já num tiro curto de fase de grupos da Sul-Americana, lembrando que só o campeão do grupo vai direto para a fase de oitavas de final da Sula, então o Corinthians tem no mínimo que arrancar um empate fora. Na terça-feira que vem, casa cheia, torcida fanática, América de Cali não é um time bobo. E no sábado seguinte, não amanhã, no outro, mas um derby pelo Brasileirão, primeiro turno, como não vai dar para jogar no Allianz Parque, mando do Palmeiras, o clássico Palmeiras e Corinthians será em Barueri. Esses os 3 próximos jogos do Corinthians na temporada, Michele. Show, Silver! Vamos pôr na tela lá para os meninos comentarem estão os próximos jogos do Corinthians. Você vê, né? O que uma vitória faz? O Ramon tava balançando no cargo, aí foi só ganhar do Palmeiras, que já respirou, já tá... Né? Olha lá, vai ter Corinthians e... A sequência, Corinthians e Vasco amanhã, né? Vocês vão ver tudo sobre esse jogo domingo no Mesa Redonda. Aí depois enfrenta, na terça-feira, o América de Cali, ó, parada dura aí. E depois, pela Sul-Americana, né? E depois tem o Palmeiras já, gente. De novo, já pega o Palmeiras. Só que é em Barueri, né? Então fica um pouco mais neutro o negócio. E aí? Um caminho aí que o Corinthians tem, eu acho que o jogo de amanhã não é tão difícil, desculpa, José Paz, mas é a minha opinião, acho que o Corinthians deve ganhar esse jogo aí com uma certa e relativa tranquilidade. 2-0. Por aí, 2-0, eu acho que é por aí, 3-1, imagina alguma coisa nesse sentido. Agora depois a Sul-Americana é aquela coisa, né, do acesso negado, né? Que é difícil. Alex. Não, mas é difícil pro Corinthians. É difícil pro Corinthians Até jogar. o Memphis não joga competição internacional Pois pelo Corinthians. Então. Não sei o que O Corinthians acontece. escuta buenas noites lá do juiz. Nossa. É verdade, é melhor eles usarem aqueles tampões no Isso. ouvido. Então, e é fora de casa, né? O Corinthians perdeu em casa o primeiro jogo da Sul-Americana e só se classifica um direto. Então, assim, se quiser compensar ainda ter alguma chance, tem que ganhar esse jogo. E depois é o Palmeiras que tá com o Corinthians atravessado na goela, né? E aí Barueri. Vai ser parada dura. E a depender desse jogo aí contra o América, o Corinthians pode se perder, não vai ter somado nenhum ponto na competição, o América já vai a 6, o Huracan pode ir a 6, pode complicar completamente a história do Corinthians na Sul-Americana, uma competição completamente palpável para o Corinthians vencer. Vencer e conseguir já uma vaga na Libertadores do ano que vem. Eu diria que é uma das principais, se não a principal competição para o Corinthians agora. Você não pode, lógico, largar o brasileiro, porque depois time grande quando tá lá embaixo vai ter é Copa mais do complicado. Brasil também. Não, tem a Copa do Brasil, Sim, mas a paralelo, mais palpável de vencer
eu acho que é a Os Sul-Americana. adversários da Copa do Brasil são muito mais difíceis Muito do que da da Sul-Americana. Sul-Americana. Porque você tem os adversários da Libertadores, outros adversários É o fortes, DNA, como né? por exemplo o Atlético Mineiro, que é um adversário muito bom, muito forte, que não está, por exemplo, disputando com o Corinthians, vai estar disputando a Copa do Brasil com o Corinthians. Então, assim, é a Sul-Americana. É fazer um bom papel no Brasileiro e tentar um título na Sul-Americana. E esse jogo aí pode complicar completamente o caminho do Corinthians nesse sonho de ser campeão da Sul-Americana. Sim. Essa partida com o Vasco, entendo que é uma partida de retomada de confiança por pegar um adversário fraco. E depois, dependendo de como vai chegar nesse jogo do Palmeiras, pode chegar sonhando sim com um bom resultado diante do Palmeiras. Só que é aquilo, passa por esse jogo contra o América, que é de suma importância agora nessa caminhada. Falar do Corinthians. Vamos lá para o CT do Corinthians. Felipe Cury hoje é o Felipe Corinthians. Boa tarde, Felipe Cury. Traga as informações do Corinthians. Tem notícia boa, né? Fala, Fred e Bruno, tudo bem com você, meu amigo? Pois é, aqui do lado do Corinthians está tudo bem, viu? Thales Magno teve agora o empréstimo dele renovado até o final dessa temporada. Terminava no meio desse ano, o Corinthians vai desembolsar aí 5 milhões de reais para poder contar com o Thales Magno até o fim de 2025. A diretoria do Corinthians já está de olho nas próximas renovações. Matheus Bidu deve ter o contrato dele renovado por 3 temporadas, faltam questões burocráticas apenas. E o Gustavo Henrique, esse sim o próximo foco ali de atuação da diretoria corintiana. O empresário dele ainda não foi procurado, mas a diretoria, claro, está otimista numa renovação também do zagueirão titular hoje da zaga corintiana, Fred. E Curi, o Corinthians jogou com o time misto, né, na última rodada do Brasileiro contra o Bahia e joga amanhã contra o Vasco já. Como é que vai ser o time? Titular, misto, como é que tá isso? A tendência é que seja um time mais titular do que a gente viu nesse meio de semana no jogo da Sul-Americana, né? A ausência que a gente pode garantir com certeza é do Hugo Souza, né? Ele vinha jogando com aquele estiramento na coxa desde a primeira fase do Campeonato Paulista. Ele fez um trato com o departamento médico do Corinthians e o departamento médico disse que ele poderia jogar até a final do Paulistão e a partir dali ele teria que ficar pelo menos as 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro fora. Então ele está de fora desse jogo contra o Vasco. Existe a possibilidade, quem sabe, dele voltar no jogo contra o Palmeiras no clássico do sábado da semana que vem, Fred. Fechado, Cury, cuidado com a chuva que tá vindo aí. Bom, agora vamos falar de Libertadores, uma informação, ontem teve uma reunião no CORE, Samir, né? Cascalho on fire. Samir Cascalho falando de grana. Eu trouxe uma informação importante que o Augusto elevou a dívida do Corinthians em 700 milhões, 718 milhões em um ano. Me falaram que esse valor vai subir, deve subir mais ainda em uns 100 milhões, porque o CORE se reuniu ontem, né? Acho que vocês devem ter essa informação também, a Lívia, que é setorista do Corinthians, eles se reuniram porque está faltando papelada lá, né, Lívia? Quero que você até explique isso para a gente. Está faltando informações, né, para que as contas vão ser votadas agora no dia 28. E o Conselho do Corinthians precisa das informações. Inclusive, há uma reclamação, tá? Que o CORE, né, adverte o Corinthians, né, a diretoria do Corinthians, sobre contratos e também sobre documentação. Exige documentações que não chegaram ainda. Enfim, todo mundo tem que prestar contas nessa vida. E o Augusto, às vezes, ele acha que não precisa prestar contas no clube. Precisa entregar a documentação para as contas serem votadas no dia 28. Então, o que o CORE já tem, porque essa informação que eu tô passando vem do CORE, esse número de 700 milhões, esse valor, esses números, né, e esses valores de 718 milhões, está lá com o CORE e com o Conselho do Corinthians. Mas eles falam que pode aumentar ainda com as informações que ainda vão chegar. Antes do Vitão comentar sobre isso, Olívia, você tem mais alguma informação sobre essa questão de tudo que não foi entregue ainda ao CORE para as contas serem votadas? Samir, vamos lá. Eu conversei com 3 pontes que estiveram nessa reunião ontem, inclusive, e as informações que foram apresentadas pela diretoria do Corinthians são informações inconclusivas. Então, assim, o que a gente tem de concreto? É essa prévia, né? Um documento da dívida prévia que foi acumulada no ano passado e algumas informações são dispersas, né? Não são informações uniformes, né? A gente não tem um documento falando detalhadamente quais são esses números, que são basicamente bem maiores do que
o que o Corinthians, né, a diretoria tinha apresentado até junho do ano passado. Os balancetes mensais não foram apresentados, então o Conselho de Orientação não teve acesso aos balancetes após o primeiro trimestre de 2024. E aí tem um outro ponto que é muito importante, que a própria diretoria, tá? Isso daqui foi uma fonte muito importante do Core que me passou, que a diretoria acolheu um pedido, o Core acolheu um pedido da própria diretoria de dar até a data limite para 31 de março, para que o Corinthians apresentasse esses números, apresentasse esses documentos. Foi um pedido da diretoria. E aí não foi entregue. Mais uma vez, a diretoria não cumpriu com esse prazo e o Core continua sem esses números, continua sem esses documentos. O que isso pode acarretar? A gente está falando aí de uma dívida maior do que 700 milhões. Isso na frente pode mudar, esses números eles podem aumentar, assim também como pode ser que a gente receba depois a coisa concreta e tenha algum número reduzido, mas o negócio gira em torno de 600, 700 milhões em um ano, tá? Isso contando com passivos, né, que são esses juros que o Corinthians paga há bastante tempo, são referentes à Neoquímica Arena, referente a outras dívidas que o Corinthians já tinha. E um ponto também de atenção é que isso pode levar a mais um pedido de impeachment. E como que isso pode acontecer? Um acúmulo de dívida em um ano de 700 milhões significaria basicamente 50%, 60% do que Renovação e Transparência acumulou em 16 anos de mandato. E isso, certamente, né, todas as fontes que eu ouvi do Conselho, do Core, não passaria numa aprovação de contas que está marcada aí para o fim de abril. Precisa ser votada essa aprovação de contas e o Corinthians precisa entregar esses documentos concretos para que o Core faça o seu parecer, faça o seu resumo e entregue isso para os conselheiros votarem no fim do mês. Se as contas forem reprovadas, aí não tem nem pedido de impeachment, tá, gente? É destituição automática. Então, isso é um ponto de atenção para esses próximos dias, para essas próximas Salve, semanas. corintiano. Vamos lá, amanhã tem jogo do Corinthians às 18h30 contra o Vasco da Gama, nosso freguesão aí, o Vasco que ganhou do Santos na primeira partida do Brasileirão pelo placar de 2-1. E amanhã o Corinthians vai com força total, todos os titulares aí, o Angileri voltando para a lateral. O Hugo Souza, infelizmente, ainda vai ficar fora por mais 2 ou 3 semanas no máximo aí. E o Rodrigo Garra, que está na Espanha tratando o joelho, vai ficar fora por mais tempo, mas tirando eles, o Corinthians vai com força máxima no lugar do Garro, provavelmente o Igor Coronado. Olha aí a agenda do Timão, Corinthians que pega o Vasco amanhã e o América do Cali na terça-feira, dia 8 às 21h30, pelo segundo jogo da Copa Sul-Americana. E o Palmeiras, clássico aí no sábado, dia 12 às 18h30, o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Arena Barueri, visto que vai ter show lá no Allianz, e então o jogo vai ser no Barueri, menos mal para o Corinthians, fica um pouco mais nivelado, porém o Palmeiras vai vir com força total, com sangue no zóio, para tirar a diferença do Corinthians aí, o Palmeiras que perdeu o título do Paulistão para o Corinthians. E a notícia do dia, essa aí foi dada pelo colunista Samir Carvalho. O Augusto Melo eleva a dívida do Corinthians em 700 milhões em apenas um ano. Galera, isso é muita coisa. Se isso se concretizar, isso aqui é só um rascunho que foi visto aí pelo colunista aí nesse valor, mas se concretizar, o valor vai para 3 bilhões de dívidas. 3 bilhões é muita coisa, pessoal. Não tem como você sanar uma dívida dessa em menos de, 15, 20 anos, é muita coisa. O valor é muito alto e provavelmente o Corinthians vai passar a ser o maior devedor do Brasil, entre todos os times brasileiros. E é isso aí, galera. Para você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva logo aqui abaixo, curta, comenta e compartilha. E vai, Corinthians!